é realmente uma coisa de louco o que acontece no Corinthians. Olha só nesse vídeo aqui, você vai ver o que o Neto ele vai expor aí em relação ao André Sanches quando era presidente do Corinthians. Eu separo aqui também um corte falando aí do Memphis Depay, da vida de luxo que ele vive aqui no Brasil, uma matéria aí que a Band ela separou ali no programa do Neto. Eu vou deixar os créditos na descrição desse vídeo, falando também da dívida aí com o Igor Coronado. Fica comigo até o final, se inscreve aí no canal, assim você me ajuda a bater a meta de 130 mil inscritos. Me ajuda aí, se inscreve aí, é só apertar o botãozinho aí, deixa o seu like e o seu comentário no final desse vídeo. Ele é sempre bem-vindo para poder aqui ajudar no engajamento e poder ajudar aqui no meu trabalho. Agora sim, vamos lá para as últimas notícias do Coringão. Falando com as favelas e representando elas, pelo menos é o que diz a música. Em São Paulo, Memphis Depay tem marcado presença nas periferias da cidade. Tem quem veja representatividade, mas tem quem veja também estratégia. O envolvimento com as comunidades é só uma parte da história, isso é fato. A outra parte vive bem longe dali, em outro padrão, outro mundo. Quando o Memphis chegou ao Corinthians em setembro do ano passado, por exemplo, já dava para entender o tamanho da aposta, um reforço de luxo. O clube fretou um jato particular avaliado em mais de 100 milhões de reais para trazer o atacante e todo o staff dele ao Brasil. A aeronave era equipada com cozinha, 8 leitos e capacidade para 18 pessoas. Tudo isso para um jogador que nem precisou usar as 24 passagens em classe executiva previstas no contrato. O glamour não parou na pista de pouso, pelo contrário, era só o início. Na capital paulista, Depay se sentiu em casa. E que casa! Único hotel brasileiro entre os 50 melhores do mundo. Diárias caríssimas que entram na conta do Corinthians. Pois é, esse mesmo timão que enfrenta uma das maiores tempestades financeiras de sua história. Dirigentes fizeram escolhas que para uma parte da torcida parecem loucura. Quando Memphis Depay desembarcou, a diretoria deixou claro que tudo estava planejado, que o clube tinha condições financeiras e que honraria seus compromissos. Certamente isso foi pensado. A gente entende, né, todos os questionamentos, a gente sabe da dificuldade que o Corinthians tem financeiramente, mas a gente entendeu que era possível, então a gente tem muita consciência do que é a contratação do atleta. Certamente o Corinthians vai honrar os compromissos. Mas será que foi mesmo tudo pensado? Porque diante do que se viu mais tarde, a dúvida permanece. A premiação do Paulistão, por exemplo, ainda não foi paga. Os direitos de imagem seguem pendentes, a dívida já ultrapassa a casa dos 6 milhões e o jogador agora ameaça não cumprir as obrigações profissionais. Ao passo que essa conta só aumenta, o contraste fica ainda mais evidente. Na própria apresentação pelo Corinthians, o holandês apareceu usando um relógio avaliado em 2 milhões de reais. Recentemente, lançou também uma nova música onde conta detalhes da vida de luxo que leva em São Paulo. Nessa mesma canção, ainda mandou um recado para um dos maiores ídolos da história do clube. E para quem mal chegou, já querer bater de frente é uma confiança que chama a atenção. Ou falta de noção do tamanho que ainda não tem. Apesar da discrepância dos fatos, antes disso ele quis mostrar um lado diferente. Durante as visitas das comunidades, tudo foi gravado e transformado num documentário sobre ele. Mas será que essa imagem reflete a realidade? Dentro de campo, Memphis é o artilheiro da Holanda, um talento que ninguém tira dele. Mas no Corinthians, o custo-benefício ainda gera dúvidas. Pelo menos em 2025, toda vez que ele não esteve em campo, o time também não perdeu. Foram 12 partidas, 7 vitórias, 5 empates, 72,2% de aproveitamento. É inegável que a técnica de Memphis ajuda o Corinthians quando ele está em campo. Mas, olhando esses números, fica difícil dizer que o time depende dele para vencer. Enquanto isso, fora dos gramados, Memphis ostenta uma rotina marcada pelo luxo, carros caros, hotéis de altíssimo padrão e uma vida que parece muito distante da maioria dos brasileiros, sobretudo dos corintianos. No fim das contas, será que essa vida está mesmo ligada a quem ele quer inspirar? Vamos lá. O Corinthians tem treino amanhã às 11 horas da manhã. O Memphis chega ou não, Veloso? Pra você? Cara, acho que tem que chegar, né?
Tem que chegar... Mas mesmo não pagando... Não, acho que ele tem que vir para resolver essa situação que foi criada agora. Ele disse que foi os empresários, eu não acredito, porque eu não acredito que os empresários fariam qualquer coisa, qualquer cobrança sem o consentimento do atleta. Ele tem que vir para resolver a questão. Para você. O craque, se ele usou um agora, ele tem agora 23, tem que usar outro, Mas né? vai vir de ofertado. Não, pô, ele tem vende executivo, ele tem 24 passagens durante o ano, ele usou uma para ir e tem que usar de volta, entendeu? Então, 24 passagens executivas. executivas, Né? é. Olha bem, o Corinthians não tem dinheiro para pagar marmita, não tem dinheiro para gasolina, É. não tem dinheiro para coisa, para dar pro cara 24. 24, ele Brincadeira. Você acha que vai ele vir. vem ou não? Eu acho que ele vai vir. Para você, André, você tem informação ou não? Funcionário do clube, aí, craque. Eu acho que ele deve vir, até como o Veloso disse, até para resolver essa situação toda, né? Já que foram os advogados dele que mandaram a mensagem, a notificação, traz o advogado junto, fala, ei, o que aconteceu? Vamos conversar todo mundo. Tá certo. É o seguinte, qual a ideia em relação... tem do Coronado aqui agora? Pode sentar aí se for, pode ficar cegado. O Coronado parece que vai ser... Vai embora. Fazer um acordo. Isso que eu acho desleal com o jogador. Eu acho desleal com o trabalhador. Você quer mandar alguém embora, você chega pro cara e fala assim, meu irmão, a parada é essa, ó. Você não tá resolvendo, você não tá, porque a gente vai enrolando, a gente tem dó, a gente às vezes tem, não sei o quê, ou não tem dinheiro para fazer o acordo, sacou? Aí você vai enrolando, fica pior que a encomenda. E para todos os sentidos, até para os filhos da gente. Se você não fala pro seu filho, meu irmão, o que é que está acontecendo com você? Bom, o que é? O que está dormindo tanto? O que é? Maconha? O que é? É muito jogo, é muito celular? O que é? Você está acompanhando, passarinho que acompanha o morcego dorme de cabeça para baixo, sacou? O que está acontecendo com você? Bom, por que você está mudando o seu comportamento? É assim que é, ô Igor Coronado. Ele tomou pau desde o primeiro dia e até o último dia que ele ficar. Mas quem deu os 2 milhões para ele foi quem? Foi quem? Augusto. Fabinho Soldado. Fabinho Soldado e Rubão. Rubão, né? Não foram? Foram eles, não foram? Todos os treinadores que passaram pelo Corinthians tinham ele como titular? Não. Todos os treinadores que ia recuperar. Recuperar, Ninguém conseguiu. Aí teve essas férias. O que está acontecendo? Querem fazer o cara de moeda de troca. Querem humilhar o cara. E olha que eu acho ele um jogadorzinho bem medíocre. Mas assim, humilhar o cara numa situação como essa, onde eu pago por um cara ficar numa suíte. Mas pera um pouquinho, alguma coisa está errada. Agora, ele, por exemplo, e que por sinal, quem disse que ele ganhava 2 milhões foi o rapaz que foi no seu podcast lá do Alambrado Alvinegro. Como que chama ele? Que é o financeiro. Rosara Santoro. Foi o financeiro. E que agora quer ser presidente. Pô, foi o financeiro que falou, não, ele ganha 2 milhões. Aí deu um bafafá, lembra? Lembra todo mundo aí? É que vocês esquecem isso. E aí o corintiano fica bravo comigo por causa disso aqui. E aí, o cara, dívida milionária, milionária não é nada. Dívida pequena. Daquilo que ele ganha, 8 milhões, o que é? 3 meses de salário? 4 meses de salário? 4 meses. 4 meses de salário. Vocês vão ver, é que eu não posso falar isso. Vocês vão ver o Kid Bengala que vai estar quando ele for embora. É o elefante. Vai ser um elefante. Vai ser a tomba do elefante, que por sinal é você, Veloso. Entendeu? A patada sua é de elefante. É hoje. Então vocês vão ver. Sabe quanto vai ficar essa dívida aí do Coronado? 2 anos, 13º, férias que eu não sei se pagou. Veloso, vai vir por 50 milhões. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Dá pra menina palmeirense ali. Dá a blusa pra ela ali. É o seguinte, até porque também ficar olhando a camisa do Palmeiras toda hora que eu fico olhando aqui, pelo amor de Deus. Já chega e tem que ver amanhã. Chega e tem que acompanhar. Vamos lá. Lê pra mim, Souza, naquele português que só você tem. Não é só o Memphis. Dívida milionária do Corinthians com Igor Coronado. 8 milhões de luvas. Só Então, a de luvas uma de 9. não é o salário. Não é o salário. Não pagou a luva. Não pagou o direito que ele tem de luvas. Só pagou um de Então você 9. imagina se tiver 4 meses de salário atrasado. Vai pra 16. Só uma de 9 foi paga. Só uma de 9. Meu Deus. 2 milhões de comissão ao staff. Total. 10 milhões. Coronado ainda não completou 7 jogos no Brasileirão e pode mudar de clube. Coronado e Memphis concentram as maiores dívidas do elenco. Como é que pode sobreviver? É um caos ou não é um caos? Veloso, Souza e Andrei. Sempre que procura, acha, né? É dívida, são milhões.
tem o caso do Memphis, tem o caso do Coronado agora. Então, e o Corinthians vai tentando se organizar, se manter no dia a dia, tentando pagar um aqui, puxa daqui para completar ali, puxa de lá para completar aqui. Não deveria ser a realidade de um clube do tamanho do Corinthians, né? Mas infelizmente é, por causa das gestões, e agora está cheio aí de mágicos que conseguem solucionar o problema do Corinthians, mas sempre que estiveram à frente do Corinthians, nunca resolveram nada e pior, né? Só complicaram ainda mais a situação do clube. A dívida aumentou, né, Veloso? Só aumenta. O Corinthians é uma mina de dinheiro, cara. Uma mina de dinheiro. Essa é a realidade. Porque, assim, um financeiro que viu a situação do Corinthians, quer ser presidente, cara, essa conta não fecha. Pra mim, não fecha. Se eu tenho uma empresa que não tem dinheiro e eu participei disso, eu não quero entrar naquilo mais, nunca arrumar problema pra mim. Como é que você financeiro vai pagar 2 milhões? Como é que vocês não leram o contrato do Memphis? Como é que... E mais, hein? Olha o que a gestão do Duílio fez com o Carlos Miguel. Eram 50 milhões de multa do cara que tirou o Cássio. Virou para 4. Se você for lembrando, né, craque, várias situações foram acontecendo. Ramiro. Era de graça. 42 milhões que deve. O próprio Coronado, rapidinho, craque, seguinte, o Flamengo estava interessado na contratação dele também na época, vindo ali do mundo árabe, e na hora que se deparou com os valores e também com os números do Coronado lá... Por isso que liberou o Hugo. Pulou fora. Foi por isso que eles liberaram o Hugo. É? Falou, nossa, vocês me livraram de pegar uma bomba. Do Corinthians, sabe por quê? Sabe por quê? Essa conta aí não tem 13º, hein? Sabe por quê? Isso, mano. Rodrigo Vessone. Sabe por quê? Porque o Vessone lê os contratos. O Vessone entra todo dia para ver os contratos do Corinthians, seu trabalhista. Ele sabe muito mais como acontece na Rádio Craque Neto. A gente sabe disso, porque é um segmento que a gente faz. Então, tá aí, ó. Total... 11.400 sem 13º. 11 milhões e 400 sem o 13º. Por que não tem o 13º? Porque ele está entrando com uma ação agora de 2 milhões e meio em relação. Quem contratou? André Sanches. E aí dá entrevista no Band Esporte, dá entrevista pro fulano, pro ciclano. Eu não falei que é o caos. Eu não sei. O caos é isso. E aí veio o caos maior com o Augusto. Esse é o caos para um clube como o Corinthians. Como é que pode? E isso é só um dos causos. É só um. Ele ficou 5 anos, né, Cascão? 3 anos, salário de 300 pau por mês. Ele só teve 5 partidas, 3 partidas que não foi consecutiva, não fez nenhum, 3 partidas, não fez nenhum gol. Você bota 3 anos, 300 pau, dá 10, 300, mais de dá 10 300, milhões. 360, dá mais de 10 milhões. E agora entrou com o direito daquilo que ele tem o direito, como trabalhador, né, de receber fundo de garantia, 13º, porque a gestão de 2020 a 2023, é isso, Cascão? De 2020... Duílio, né? Não. Então, 2020, né? Só que ele saiu em 2023, certo? Duílio. Foi no último ano do Andrés e ficou a gestão do Duílio. E aí o Duílio ainda falou, não, mas ele jogou Champions League. Lembra disso? Ele jogou 3 jogos de Champions League. Ludogorets. Eu jogo no Ludogorets com a idade que eu tô. Você joga, e o André também joga. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Agora o Corinthians tomou uma ação de 2 milhões e meio. Mas o Andrés fala isso com o caos? Aonde está o caos? Quem transformou o caos do Corinthians? Quem sabia do caos do Corinthians? Como é que pode um presidente, um diretor, um financeiro e também o treinador de ficar com um jogador 3 anos e você emprestar ele para todos os times e você continua ainda pagando e você agora toma 2 milhões e meio de ação trabalhista? Como é que pode isso, Veloso? Isso é o problema que o Corinthians enfrentou com gestões sucessivas, né? De jogadores que foram mal contratados, de jogadores que foram embora e não receberam, que foram para a justiça para receber, e uma dívida que é de 11 milhões, que eu acho que o Corinthians pagou boa parte dela, ainda sobra mais 2 milhões e meio para pagar. E vários casos, né, que a gente sabe que o jogador vai embora... Sabe quem que é o jogador que está do lado? Porras agora. O Germerson. Sabe quanto que ganhava por mês no Corinthians? 800 pau. Gemerson, zagueiro. O Germerson, que jogou no Corinthians, foi pro Atlético. Tá no Grêmio. Tá hoje. no Grêmio. O Germerson. Que a torcida do Grêmio não quer ver pintado a ouro. Isso. Aí o Germerson, olha só, os dois, 1 milhão e 100 por mês. Como é que você não sabe que vai ter o caos?
Não sabe, por isso que falou antes. Lógico que sabe, que o caos está aí. Olha o Palmeiras. Estádio certinho, salário certinho, treinador que ganha 5 milhões e é pouco daquilo que o Abel faz e daquilo que o Abel ganhou de prêmios. Só de prêmios o Abel ganhou quase 1 bilhão. Só de prêmios. É torcida que vai, é jogadores que são negociados. Se você colocar os jogadores do Palmeiras que foram negociados, dá mais 1 bilhão. Mais? Muito mais de 1 bilhão. Então, como que nós, corintianos, aí estou falando como corintiano, como é que a única coisa que a gente está torcendo, ultimamente, e vai continuar torcendo assim, é para o Palmeiras ser campeão do mundo. Porque eu, a Tati, o Cascão, o Thiago, nós aqui da Band, o João, meu filho, falou, pai, pelo amor de Deus, se o Palmeiras for campeão, nós estamos... Ai, pai, pelo amor de Deus. Eu falei, filho, meu Deus do céu, nem fala. Não sofre, né? A gente sofre, mas sabe o que a gente sofre? Não é só porque o Palmeiras vai buscar o título mundial, é porque a gente não vê perspectiva de você chegar perto de um clube tão estruturado como esse em 9 anos. Em 3 pessoas que administraram. Paulo Nobre, Gagliotti, que para mim é o maior presidente da história, e a Leila, que é a mulher mais F que tem nesse país. Ela é. E olha o Palmeiras onde está. O Palmeiras, não sei o quê. O Palmeiras perdeu pro Botafogo. Futebolisticamente pensando, para mim, pô, legal, vou tirar sarro, não sei o quê. Mas é tão pequeno pro corintiano, que a gente fica torcendo pro Botafogo ganhar, para que o Palmeiras vê. Olha como nós somos pequenos hoje em relação ao Palmeiras. Estou falando de grandeza. É buscar alegria, né? Isso. É buscar alegria na desgraça do... Bota de novo aqui, não mandei tirar. Bota aqui de novo. Bota ali. Lê rapidinho, então, Andrei. Vamos lá, ó. Apresentado em novembro de 2020, craque, 38 meses de contrato até dezembro de 23, ficou 5 meses no Corinthians e 33 meses emprestado. Foram só 3 jogos com salário de R$300 mil, dando um total de 11,4 milhões. É uma coisa de louco, né, Fiel? Vamos conversar aqui um pouquinho antes de eu terminar o vídeo. Olha, vou ser sincero pra vocês. Como que pode um presidente ele contratar um jogador, aonde esse jogador ele tem um salário de 300 mil por mês, ele fica no clube durante 3 anos, ele só joga 3 jogos, não marca nenhum gol. Como que pode? Ou seja, 300 mil todos os meses durante 3 anos, dá aí um valor de mais de 11 milhões jogados no lixo, simplesmente jogados no lixo. E eu até vi esses dias, não me lembro qual foi o programa que eu vejo vários programas esportivos, e eu vi os comentaristas falando a respeito do banco de reservas do Corinthians. Será que o Corinthians não poderia melhorar em termos econômicos esse banco de reserva dele? Por exemplo, mandar ali alguns caras que até ganham um salário razoável embora e contratar jogador bom, porém mais barato. Busca lá no... Eu até falei isso aqui em outro vídeo meu. Busca lá na Argentina, busca na Série B. Jogadores que o custo não seja tão alto, porque tem bons jogadores. Não precisa ser só jogador de nome. Tem bons jogadores aí que o salário é muito baixo. Eu vi o Garro, por exemplo. O Garro foi um achado. O André Carrilho foi um achado. Tudo bem que hoje eles têm um salário bom, mas existem jogadores bons. Pode ser em Série B, pode ser lá na Argentina. Eu falo da Argentina por quê? Porque jogador argentino, vocês devem concordar comigo, são jogadores raçudo. São jogadores que jogam com vontade, que deixa a vida dentro de campo. E é isso que o corintiano ele gosta, ele precisa. É isso que a gente precisa, jogador raçudo, que deixa a vida ali dentro de campo. Então busca lá na Argentina, esses times pequenos da Argentina, que de repente o jogador ganha lá, não sei, 100 mil reais, comparado ali ao câmbio, né, 150 mil, 200 mil, ao invés de estar pagando 800 mil, 1 milhão, para jogadores que nem sequer entram em campo. O Coronado recebe 2 milhões todos os meses. Ele mal entra em campo e quando entra em campo não responde ali da maneira com que a gente gostaria de ver o futebol dele, não tá correspondendo, entendeu? Então eu gostaria de ver sim esse tipo de mudança no Corinthians. De repente ali, o time titular não, o time titular tirando ali a nossa zaga, né, que é um desastre, mas não tem que mexer no time titular, tipo... time titular que eu digo é Garro, Yuri Alberto, Memphis, Carrilho, Martinez. Ou seja, esses jogadores sim,
devem continuar ali, Hugo Souza, mas ali laterais, as duas laterais e nosso sistema defensivo ali na zaga, tem que trocar todo mundo e alguns, por exemplo, o Charles, o que o Corinthians tá fazendo com o Charles no banco ainda? Manda esse cara embora, traz outro. Eu não sei quanto é o salário do Charles, mas suponhamos que seja aí 400 mil, 500 mil, manda o Charles embora, traz dois caras bom, molecada nova aí que aceite receber 200 mil, 100 mil, não sei, dá pra fazer isso, mas enfim, até mesmo a molecada da base, eu vi dizer que tem mais de 80 moleque da base, tudo bem, alguns aí são menores, de 13, 14 anos, mas da molecada ali de 16, 17 anos, 18 anos, será que não tem alguém ali na base que possa suprir a necessidade do Corinthians, ali do banco do Corinthians? Diminui a folha salarial do banco do Corinthians. Bom, é só uma mera opinião minha, pode até ser que eu esteja falando besteira, mas é uma forma de pensar minha aqui. Se você pensa igual, deixa aí nos comentários. Se você pensa diferente, deixa também a sua opinião nos comentários. Ela é sempre bem-vinda. A gente debate aqui as ideias de corintiano. Eu sei que, obviamente, isso aqui não vai mudar em nada no Corinthians, porque quem decide lá são eles, né? Mas é só uma ideia aqui que a gente expressa devido a toda a situação que está acontecendo no Corinthians. E claro que esse não é o problema maior. O problema maior do Corinthians é a má administração, são os ratos que estão lá no comando, que vem fazendo todas essas merda aí que tá acontecendo no Corinthians. Mas tudo começa por uma mudança, né? Mudando ali detalhes, de a pouquinho vai mudando uma coisa aqui, outra ali, e as coisas vão entrando no eixo. Tem muito trabalho a se fazer? Tem. É possível? É difícil? Muito, mas é possível. E a gente tem fé e esperança que isso vai acontecer algum dia, que o Corinthians vai se acertar e vai mudar aí a situação que tá acontecendo aí nesses últimos anos, que não é de agora, não é da época de Augusto Melo, já vem, ó, como vocês viram aí, época de André Sanches, contratou um cara 300 mil por mês, que jogou 3 jogos, não fez nenhum gol sequer, é uma coisa de louco. Bom, é isso, fiel, vou ficando por aqui, se inscreve aí no canal, me ajuda aí, fiel, vamos chegar a 130 mil, me ajuda a chegar a 130 mil inscritos aí no canal, será que até o fim do ano a gente chega? É uma meta aí, Vamos me ajudar aí, beleza? Tamo junto, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vai Corinthians!